Eu sou Felipe Sanca Fortes, bem-vindo ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Nosso grupo é formado por advogados privados e públicos, não temos apresentadores ou formato fixos e temos por objetivo difundir e fomentar conhecimentos e discussões do direito tributário. Nesse episódio, trazemos a palestra do professor Caio Bartini, proferida na 14ª Semana Jurídica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina, realizada pelo Centro Acadêmico 6 de dezembro. Desde já, agradecemos ao palestrante, à PUC Paraná Campus Londrina, ao Centro Acadêmico 6 de dezembro na pessoa de sua presidente, Anabela Cristina Irata, e ao curso Damásio Educacional de Londrina, que prontamente e de forma bastante entusiasmada aderiram ao nosso projeto. O professor Caio Bartini é advogado, consultor jurídico, especialista em direito tributário, mestrando em direito na FADISP e MBA em direito empresarial pela FGV. É um dos grandes nomes do Damásio Educacional. Leciona direito tributário na Escola Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo e também é professor convidado nos cursos de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Por fim, é autor e coautor de diversas obras publicadas pela editora Revista dos Tribunais. Com você, o professor Caio Bartini, com a palestra Reforma Tributária e os Impactos no Sistema Tributário Brasileiro. Ótima noite a todos. Eu agradeço as palavras do Matheus enquanto membro aqui presidente dessa mesa, professora Flávia, professor Claudine, Ingrid, o Vinícius que aqui se encontram, e agradeço antes de mais nada a presença de cada um de vocês que se encontra aqui nessa noite após uma brilhante palestra da professora Anelisa, que também é de São Paulo, e eu me sinto extremamente honrado pelo convite do Centro Acadêmico 6 de dezembro, na pessoa de sua presidente, a doutora Anabela Irata, bem como do próprio curso Damásio, através de sua gestora Fernanda, que aqui tem represente, e a todos aqueles que, professores, outros membros aqui, a professora coordenadora do curso, a professora Patrícia, também agradeço imensamente o convite. Eu vou pedir, devida vênia, à mesa para poder falar em pé, porque eu tenho uma grande dificuldade em falar sentado. Eu até coloquei, para ficar mais fácil, para corroborar com o que eu vou falar, eu trouxe alguns materiais de slide, apenas de gráficos, para poder apresentar cada qual de vocês e a gente discutir algo que para muitos de vocês ainda é obscuro, que é a parte tributária. Muitos de vocês não tiveram direito tributário ainda na graduação. Então, quando a gente fala sobre direito tributário, parece uma coisa muito distante, algo que é intangível, né? Que a matéria por si é uma matéria abstrata. Ela simplesmente, você não vê tributo correndo, morrendo, nascendo. Então, dependendo da forma com que ele é passado, realmente nós temos um grande problema em relação ao aprendizado em si. E o que eu quero aqui é trazer reflexões. Eu não venho aqui me tornar enfadonho, nem tampouco pretendo sê-lo de uma forma não muito simplória para não desprestigiar os colegas e também não com uma profundidade extensa para torná-los ou para me tornar inteligível. O que eu quero é que vocês possam apreciar e caso tenham quaisquer dúvidas, depois eu me coloco à disposição de todos vocês para isso. Prezados, a professora Anelisa falou uma coisa, dentro do sistema penal, que não é diferente no campo dos poderes da República. Nós não estamos em crise tão somente no sistema penal. Nós temos uma crise institucionalizada. É uma crise dos poderes da República. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, notadamente, encontram-se em crise. Vocês se recordam, eu não preciso utilizar de meias palavras, o legislativo, no geral, sempre teve um descrédito de uns tempos para cá. Então, para muitas pessoas, e a gente sabe que na prática isso não existe, não é desta forma, mas é o que a mídia nos passa, aparentemente, todo, entre aspas, político, ingressa no campo político para a sua própria benesse. E não para a benesse daquele mistério constitucional que é inserido. Que seja na Casa do Povo ou na representatividade das unidades federativas, nós temos pessoas dentro de uma democracia representativa que realmente fale por mim e por você. Isso era algo já meio que corrente. Consequentemente, nós começamos a ter problemas no executivo. E aqui
da mesma forma que foi falado na palestra anterior, eu não venho aqui me fazer valer de posicionamento partidário ou político, mas tão somente realista. Nós tivemos, dentro do pouco de democracia das diretas já, que grande parte de vocês ainda sequer tinham nascido em 85. Então, o nosso sistema democrático ele é um sistema novo, e mesmo assim nós passamos por impeachment, atrás de impeachment, questões de corrupção consubstanciadas com mais corrupção, e algo se tornou institucionalizado. E o que era considerado como tábua, entre aspas, de salvação, acaba se tornando também motivo de grande chacota no meio populacional, que é o Poder Judiciário. Notadamente não o Judiciário, eu estaria sendo leviano, mas a Suprema Corte do país. Onde eu tenho uma saudade imensa, eu creio que os professores e muitos que estão aqui se recordam disso, eu tenho uma saudade imensa quando se dizia o seguinte: o Supremo pensa assim. Hoje nós temos 11 posicionamentos. E o sistema de insegurança jurídica é instaurado, porque as decisões, elas são decisões tomadas não tão somente com viés nitidamente econômico, mas principalmente com viés político-partidário. E isso assusta, porque se dentro de um Estado democrático de direito, o Estado que faz as leis é o Estado que se sujeita a essas próprias leis, se você começa a ter leis totalmente vinculadas em atecnicidade, em que a qualidade da norma é uma qualidade duvidosa, fato é que tão pouco eu quanto você estamos num ambiente legitimamente seguro. E isso perpassa, lógico, por um clamor populacional, a ponto de nós passarmos por uma série de reformas. As reformas, elas são fundamentais, elas são importantes, nós temos que ter. Tivemos inicialmente a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, que fez mudanças significativas em mais de 100 dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Estamos passando agora pela reforma previdenciária. Um sistema previdenciário que há uma necessidade de reforma, isso não tem dúvida. E aqui eu não vou colocar se a reforma é boa ou ruim, porque até então as discussões já começaram há muito tempo e elas vão se perdurar ao longo dos anos. Agora eu vou justamente entrar na bola da vez, naquilo que vai afetar diretamente a mim, a você, a todo e qualquer cidadão do nosso país, inclusive fora dele que receba rendimentos daqui, do nosso país, que é justamente a questão tributária. Tributo não existe de hoje e tampouco vai deixar de existir amanhã. Só que é importante, antes de falar de reforma, principalmente para vocês na condição de estudantes de direito, alguns no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, que ainda não chegaram a ter o contato direto com o campo tributário, entender como é que se dá a sistemática de funcionamento desse sistema e de que forma se pretende modificá-lo. Se nós pegarmos desde a primeira Constituição do Império, em 1824, a primeira Constituição Republicana em 1891, passarmos pela Constituição de 34, pela Constituição de 37, pela Constituição de 46, pela Constituição de 67, pela Emenda Constitucional número 1 de 69, que na verdade foi uma verdadeira Constituição, e pegarmos a Constituição Federal de 88, que fez 31 anos recentemente, há 2 dias atrás, você vai perceber o porquê que a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã. Porque se você observar os 250 artigos da nossa Constituição, os 114 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, as 101 emendas constitucionais até hoje aprovadas, foi a primeira Constituição que colocou como centro máter do estudo a pessoa humana, o cidadão. Se você pegar logo de cara o artigo 1º da Constituição e você pegar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai ver no inciso 1º soberania, você verá no inciso 2 cidadania e você verá no inciso 3 aquele que é considerado o corolário fundamental da República, que é a dignidade da pessoa humana. O que é a pessoa humana ter uma vida digna? Ter uma vida digna, todos nós
de uma certa forma, falaremos da mesma maneira. Para você ter uma vida digna, você precisa ter acesso a bens e serviços básicos à sobrevivência: saúde, segurança, educação, vestuário, alimentação, moradia, lazer. E para que o Estado possa atender tal finalidade, o Estado depende de valores a serem recebidos para o custeio de seus respectivos gastos. Se você observar a sistemática tributária nacional da Constituição de 88, o sistema tributário brasileiro, ele vem inserido entre os artigos 145 até o artigo 162. Só que eu vou me fazer valer aqui de uma expressão utilizada pelo ministro Celso de Mello em vários excertos. O ministro Celso de Mello diz que a nossa Constituição Federal, ela é formada por vários subsistemas constitucionais. Dentro da nossa Constituição Federal, nós temos uma Constituição Social. Dentro da nossa Constituição Federal, nós temos uma Constituição Financeira. Dentro da nossa Constituição Federal, temos uma Constituição Econômica e, por que não dizer, que nós temos uma Constituição Tributária, já que toda a sistemática tributária, ela se concentra no texto constitucional. Agora, é um fato: a competência para instituir, modificar ou extinguir tributos é uma competência tão somente inserida pela Constituição a entes políticos, aqueles que são dotados de competência legislativa plena: União, Estados, Distrito Federal e municípios. E dentro da observância do sistema federativo, uma parte da doutrina diz que quando se tem uma federação, você tem uma união indissolúvel de Estados-membros para a formação de um Estado federal, onde esses Estados-membros perdem a sua soberania, esta soberania é transferida ao Estado federal. Entretanto, os Estados-membros continuam mantendo sua autonomia, seja ela política, administrativa e financeira. Alguns juristas determinam que o Brasil adota um modelo federativo impróprio. Por que impróprio? Porque além de nós termos estados dotados desta autonomia, nós temos a divisão desses estados em municípios. E estas municipalidades dotadas da mesma autonomia política, administrativa e financeira. Então alguns dizem que o Brasil adota um modelo impróprio de federação, porque escapa ao conceito originário de federação esta divisão em municípios. Agora, dentro da observância da autonomia financeira, o que se espera numa autonomia financeira é que um ente federativo tenha possibilidade de obtenção de receita suficiente para fazer frente às suas despesas públicas. Só que se você observar, dentro da divisão de prestação de serviços públicos inseridos no texto constitucional, óbvio, se você pegar o artigo 21 e 22 da nossa Constituição, a União tem N atribuições. O artigo 25, no parágrafo 2º, vai dar a competência do Estado. O artigo 30 do município, 32 do DF. Só que você vai perceber o seguinte: dentro desse arcabouço, o ente que de certa forma presta maior gama de atividades direta para o cidadão, onde nós vamos sentir é a ponta, ou seja, a municipalidade. Só que dentro destes entes federados, o ente que mais arrecada valores é a União. E sinceramente nós temos duas formas de obtenção de dinheiro. A administração pública tem duas formas de ganhar dinheiro. Ou a administração pública obtém receita ante a exploração de seu próprio patrimônio, e quando ela explora o seu próprio patrimônio, essa exploração advém de uma autonomia de vontade. Não existe uma imposição estatal. Vou lhe colocar exemplos. Você e eu não somos obrigados a alocar um imóvel pertencente à União ou a adquirir um imóvel pertencente ao Estado. No entanto, estes bens, considerados como bens públicos, podem ser afetos ou não ao cumprimento do interesse coletivo. E se tais bens forem desafetados ao interesse público, cabe ao ente então dar a melhor destinação a ele, com o intuito de não deixar com que haja a perda substancial de valores pela sua mantença. E aqui eu trago o seguinte a vocês. Essa forma de obtenção de receita é o que se chama, dentro de uma divisão, de uma classificação alemã, de receitas originárias. A administração pública obtém receita explorando o seu próprio patrimônio. E existe uma outra forma,
que é explorando o patrimônio de terceiro, o meu e o seu. E aí advém de uma imposição estatal. Aí advém do que Alessi chama de poder extroverso, poder de império. A administração pública determina e eu e você somos obrigados a dispor de parte dos nossos recursos para fazer frente, então, a estas despesas do Estado. Você concorda comigo que nenhum ente público consegue manter sua autonomia financeira sem que tenha tributo no meio? Hoje é impossível os entes federativos se manter sem tributos. E quando eu digo que a autonomia financeira de um ente é mantida pela razão de recursos tributários, o nome conferido a isso é de federalismo fiscal. Quando o ente federativo obtém receita suficiente para fazer frente aos seus gastos públicos. E a partir daí, esse federalismo, ele tem um desequilíbrio. Eu vou te explicar onde existe o desequilíbrio. Eu quero que você raciocine comigo o seguinte: se concebe a existência de municípios de 1.000 habitantes, 1.000 habitantes, onde esse município vai ter que ter o quê? Um poder legislativo, um poder executivo, com a finalidade de fazer a funcionalidade dos próprios poderes ali reunidos. Ele não tem capacidade de arrecadação. Consequentemente, ele vai bater as portas da União para que haja um repasse maior de fundos de participação. E esse repasse maior de fundos de participação é abastecido por dinheiro de impostos que eu e você pagamos. E nós pagamos tributos a todo tempo. Em todo momento nós temos a incidência de tributos. E se trocar vai ser uma benção. Vai, em nome de Jesus, isso. Eu pergunto a vocês o seguinte, vamos falar um pouco disso aqui. Carga tributária no Brasil. A partir do momento em que eu aumento a quantidade de serviços prestados, a partir do momento em que a qualidade da população muda, porque a partir do momento que a população tem maior condição educacional, maior acesso à informação, ela começa a cobrar mais o poder público. E a partir do momento que ela começa a cobrar mais o poder público, ela faz com que haja um maior gasto público. Dê uma olhada aqui, qual passa a ser a carga tributária no Brasil, e esse número ele já aumentou. Nós temos hoje, por dados da própria Receita Federal, por dados do Banco Mundial, hoje já ultrapassa 38% do nosso produto interno bruto de carga tributária. Ou seja, o nosso produto interno bruto ele acaba dependendo mais de 1/3 de carga de tributação. E não só isso. Olha o quanto o empresariado brasileiro gasta de atendimento a obrigações de natureza administrativa. Então imagine o seguinte: seu pai, algum parente seu tem uma determinada atividade empresária. E essa atividade empresária, como toda e qualquer atividade empresária, ela precisa gerar lucro. E aí eu exijo desse empresário que, além dele ter que tirar o lucro, ele tem que pagar uma grande parcela de seus recursos em tributação. E eu ainda exijo dele o seguinte: eu preciso que você cumpra a função social da empresa. Eu preciso que você gere empregos. Aí eu vou te dar, a grosso modo, o que o empresariado sofre em relação a isso. Eu preciso que você gere empregos. Tá. A contratação de mão de obra, como é que fica a carga? Então eu vou te dar em números. Vamos imaginar que eu contrato o Vinícius na empresa para trabalhar por um salário de R$3.000. O Vinícius sai a esta empresa por mês em torno de R$6.200 entre encargos tributários, trabalhistas, fiscais e previdenciários. Então o empresariado diz o seguinte: tá, eu tenho uma tributação excessiva na contratação de pessoal e você está me exigindo gerar emprego. Qual a mágica? Você quer que eu gere emprego, só que você me impõe uma carga a ponto de não conseguir realizar qualquer espécie de contratação de pessoal, que talvez seja uma das tributações mais cruéis existentes. Eu contrato pela mão de obra. A pessoa vem e eu tenho que pagar. Aí o empresário, por óbvio, vai achar um jeito de tentar pagar menos. Então ele chega para esse empregado e fala o seguinte: prezado, eu não quero te pagar 3.000, eu quero te pagar 4,5. Nossa, que bênção. Foi então, mas para isso eu quero que você abra uma empresa, me emita a nota e a partir daí eu te pago mais. Aí começa a se criar o fenômeno da pejotização.
Ou seja, a partir desse momento, o empresário fala: eu não quero ter responsabilidade na contratação. Eu não quero você como empregado porque você dá muito gasto. Então eu quero, nesse aspecto, que você me abra uma empresa, me emita uma nota e eu te pago mais. Só que todos os encargos trabalhistas, tributários, previdenciários e fiscais são seus. E aí eu quero que o Brasil cresça economicamente, impondo um cumprimento de obrigações administrativas nesse montante de horas por ano. Você fala: Caio, eu preciso de referência para isso. Eu vou te trazer referência da América Latina. Eu vou te trazer referência da América do Sul, para que você tenha uma noção. Eu vou utilizar, não vou nem utilizar o Chile, eu vou utilizar a Bolívia. A Bolívia gasta para cumprimento de exigências tributárias 400 horas por ano. O Brasil, 2.600. Então o empresário, para poder manter a sua funcionalidade, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar uma equipe de profissionais só para poder cuidar de cumprimento de deveres administrativos. Ele cria um setor para cuidar de deveres administrativos. E a chance de dar errado é muito grande, mesmo com todo o aparato de pessoal e de sistema, porque o nosso sistema tributário ele é prolixo. O nosso sistema tributário ele é um sistema dificultoso. Foram avaliados 190 países na sistemática tributária pela OCDE. O Brasil ocupa a 185ª posição em dificuldade tributária. O problema é, observe a nossa carga tributária na América Latina. Veja o gráfico. Passe por gentileza, aqui não está funcionando, se você puder passar, agradeço. Só dá um clique, por favor. Então veja só o seguinte. Observe a carga tributária, e essa carga foi tirada em 2014 apenas. Olha onde o Brasil está. E aquilo aumentou. Aquilo ainda está colocado como 32. Esse número subiu substancialmente. Nós estamos em base de 38. Nós arrecadamos como país de primeiro mundo. Então a minha pergunta é bem simples. Será que o problema brasileiro é definitivamente um problema de arrecadação? Ou o problema é um problema de gestão? Eu tenho dito frequentemente, o Brasil é pródigo. Se você colocar um caminhão de dinheiro todo dia na frente do Poder Executivo, esse dinheiro não vai bastar. Porque nós temos um problema sério em termos de gestão. A nossa gestão é uma gestão ineficaz. A nossa gestão é uma gestão que definitivamente tem um excesso de despesas públicas, notadamente vinculada à folha de salários. Hoje, mais de 90% dos orçamentos dos estados, do DF, dos municípios, acaba sendo um orçamento destinado a pagamento de pessoal. E veja como o nosso sistema é problemático. Olha esse quadro aqui. Qual que é a nossa carga tributária sobre consumo em detrimento a outros países? Então veja, você está vendo aqui celular. Olha só, uma coisa que todos nós temos, né? Você vê aqui, ó, a carga tributária do celular nos Estados Unidos, 7%. No Chile, 19%, em Portugal, 23%. No Brasil, 40%. Ou seja, quase metade do valor do aparelho advém de tributação. Se você pega combustível, 62%. Se você pega veículo, 36%. Se você pega cesta básica, Portugal ainda é mais caro que o Brasil. Se você pegar energia elétrica, veja o montante. Então nós temos aqui o que se denomina tributação regressiva. Por que regressiva? Porque ela onera demasiadamente o consumo em detrimento da oneração sobre renda. Porque se eu tributo o consumo, preste atenção, você concorda que arroz come o rico e come o pobre? Se você aumenta a tributação de alimento, quem acaba sofrendo a maior carga tributária é o pobre, não é o mais abastado. Porque afinal de contas, o mais abastado, ele tem condições de ter o pagamento de uma tributação a maior dentro da sua condição econômica. E não só isso. Além de se ter uma tributação regressiva, vou tentar passar aqui de novo, ou senão vou pedir ajuda aí, pessoal, pronto. Perda de competitividade. A partir do momento que você tem uma carga tributária dessa, vocês vão enfrentar o mercado de trabalho logo mais. A partir do momento que você tem uma carga tributária dessa, o Brasil não consegue competir com outros países dentro de uma globalização. Não há como ser competitivo. Eu me recordo, acho que foi o ano retrasado,
Em São Paulo, você sabe que tem uma rua bem conhecida, 25 Avenue. Eu só adoro aquilo lá. Eu não suporto aquela muvuca. Mas minha mãe falou, vamos comigo? Eu falei, Jesus, vamos. Mas foi ótimo, sabe por quê? Porque eu me dei conta, conversando com uma senhora, e ela estava revoltadíssima. Era época de Natal e ela vendia luzinhas de Natal. Ela falou assim, e esbravejando, ela falou assim, eu não consigo vender isso aqui. Falou, olha aquilo lá. E realmente, ao lado, tinha um produto chinês, em que se você jogasse, luz de LED, se você jogasse a luz para cima, ela fazia uma rena. Era um negócio do outro mundo. Se jogasse, transformava em qualquer coisa que você quisesse. Quanto? R$10. Quanto? 20 metros. Ela falou assim, R$10 não é o custo do fio para construir isso. Como é que eu consigo competir com esse tipo de produto? E eu vou colocar para vocês exemplos de quanto fica na China a mão de obra por ano de contratação de pessoal. No Brasil eu já coloquei para vocês que por mês se gasta mais do que 100% se você juntar todos os encargos. A China, para contratação, são $60 ao ano. E praticamente num regime escravo, né? Que direitos humanos não existem naquele lugar. Então, nesse aspecto, como é que você vai competir com o mercado? E outra, quando que você consegue atrair investimento aqui? Aqui nós temos um problema que eu não tenho nem condição de investir internamente, quanto mais de fora. Quem é que trabalha com a parte de comércio exterior ou chegou a ver isso de perto? A primeira coisa que um país da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar faz é o seguinte, qual é o custo do Brasil? Você sabe qual que é o custo do Brasil? O custo do Brasil é aquele que se refere a impactos de corrupção, carga tributária e burocratização. Para constituir uma empresa aqui, quanto tempo se leva? Para constituir uma empresa lá fora, quanto tempo eu levo? E se você observar, dentro do peso da tributação, para os países da OCDE, da Organização de Cooperação daqueles países de desenvolvimento econômico, são 36 países que fazem parte. Se você observar, a média de todos os países é de 23%. O Brasil tem 36%. Isto porque nós fazemos parte do chamado BRIC, ou hoje BRICS. Então, nós temos um problema sério nas questões de tributação no país. E há uma necessidade de ter reforma. É óbvio. Agora, friso. Nós não vamos ajustar o país com uma única reforma. Não é a existência de uma reforma que vai resolver a vida da nação. Aliás, digo mais. Nós temos em trâmite duas propostas. A PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019. Uma na Câmara, outra no Senado. Provavelmente a reforma do Senado vai engolir a reforma da Câmara, porque ela é mais abrangente do que a reforma proposta pela Câmara. Para que você tenha uma noção, a proposta da Câmara dos Deputados tem como mote as informações de um economista que é o Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Então, toda a parte que envolve tributação e essa parte da reforma vem de lá. E a proposta que encontra-se no Senado foi de um ex-deputado daqui do estado, do Paraná, Luiz Carlos Rauli, que era deputado no PSDB do Paraná, que também é um economista. E o que, a grosso modo, para que você saiba, essa reforma ela traz? Primeiro, a ideia central da reforma é simplificar a administração tributária. E quando eu digo aqui sobre a administração tributária, eu estou falando sobre arrecadação e fiscalização de tributos. Engloba-se aqui o quanto tempo a administração pública gasta para arrecadar um tributo, para fiscalizar um tributo e o que isso efetivamente acarreta de peso no atendimento destas exigências. Então, para que se tenha uma noção, uma ideia, hoje, a parte de arrecadação e fiscalização tributária, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 22, diz que a responsabilidade pertence ao atendimento por impostos. Então, quem mantém em funcionamento a Secretaria da Receita Federal do Brasil, quem mantém em funcionamento a Secretaria de Fazenda dos Estados, quem mantém em funcionamento as Secretarias de Finança e aquelas que tratam de arrecadação nos municípios, é dinheiro advindo de imposto. E o Brasil tem se especializado no atendimento destas exigências. Para que você tenha uma ideia, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, hoje, ela dá cursos de arrecadação e fiscalização para vários outros países ao redor do mundo. Estados Unidos, Itália, França. Por quê? Não sei se vocês já perceberam o que aconteceu neste ano. Aqueles que fazem a declaração do imposto de renda sabem que você tem um sistema próprio
colocado pela Receita Federal à disposição para preenchimento das informações. Hoje, inclusive desde o ano passado, existe um app para essa finalidade. E tem uma coisa que foi estrondosa. Qual foi? A partir do momento que você enviava informação pelo app, a Receita Federal te dava a resposta se você se encontrava na malha fina ou não em 24 horas. 24 horas, a informação de inconsistência já chegava para você. Tamanho cruzamento de dados. Nós somos fiscalizados diuturnamente nas nossas aquisições pela Receita Federal. Isso é um fato. Então, o que esta proposta ela prevê é: eu quero ainda mais simplificar o cumprimento das obrigações administrativas. De que maneira? Eu quero reduzir aquelas 2.600 horas para em torno de 500 horas ao ano. E com isso, eu quero ter uma menor incidência sobre consumo, para que você tenha mais ou menos uma ideia. O que se pretende na proposta do Senado é, ponto 1, eu quero unificar vários impostos e contribuições da União, dos estados e dos municípios. Então, pela reforma apresentada pelo projeto do Senado Federal, pela proposta do Senado, eu vou pegar o IOF, o IPI, COFINS, PIS, eu vou pegar a CID combustíveis, vou pegar o ICMS e o ISS e colocar num único pacote. Tentar reduzir ao máximo consumo. Agora, sejamos aqui francos. Isso vai reduzir carga ou isso simplifica cumprimento de obrigação de natureza administrativa? Porque só existe uma forma de você reduzir carga, gente: diminuindo o gasto. E nós não temos nenhuma política de diminuição de gastos no governo. Você não tem nada plausível para diminuir o gasto. Ou seja, a carga tributária vai se manter da forma que está. Isto, se nós não tivermos uma oneração, porque a ideia é: eu pego todos esses tributos e eu unifico num só, no imposto de bens e serviços. E aí a proposta do Senado fala: e eu ainda vou criar impostos seletivos. Você fala, tá, isso significa que eu vou criar um imposto que eu achar que eu tenho que criar para atender determinadas situações de extrafiscalidade, ou seja, situações regulatórias. Porque há de se convir o seguinte, preste só atenção: se você pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, se você pegar o artigo 14 dessa norma, toda renúncia de receita, ela deve acompanhar, primeiro, um estudo de impacto financeiro orçamentário. Segundo, uma estrita observância à lei de diretrizes orçamentárias. E, por último, a utilização de medidas de compensação com o intuito de fazer frente àquela renúncia. Ou seja, se você está abrindo mão de uma receita, de onde você vai tirar dinheiro para fazer frente às despesas que aquela receita mantinha? Qual que será a medida de compensação que você vai adotar? Então, se falar para vocês, a mídia ou quem quer que seja, haverá diminuição de carga tributária, friso, não haverá. A carga tributária vai se manter no mesmo patamar. E o que é pior? Alguns pontos aqui de reflexão para fechar. Se você observar essa questão de trazer ICMS, ISS, eu pergunto a você o seguinte: e o Pacto Federativo? E a autonomia que esses entes têm? Ela será mantida de igual forma? Como é que vai se dar a repartição de receita? E outra coisa, como é que eu posso criar um único imposto sobre consumo, colocar uma alíquota única para todo e qualquer tipo de bem e serviço? Isso significa que eu vou tributar da mesma forma caviar e arroz. Isso significa que todos os serviços serão tributados da mesma forma, desde um serviço que tenha uma complexidade menor até grandes gamas de prestações de serviço que são diferenciadas. Quer dizer, isto afronta diretamente critérios que envolvem isonomia, base de igualdade, bem como capacidade contributiva. Eu tenho bens distintos que estão sendo tributados da mesma forma. E digo mais: quando que eu tenho uma reforma tributária que definitivamente ela é boa? Quando ela tem uma segurança jurídica. E quando eu digo segurança jurídica, veja o que está aqui embaixo: o direito ele deve ser compreensível, confiável e previsível. Não adianta eu criar algo que seja de
complexidade total a ponto das pessoas, você, não conseguimos entender absolutamente nada que o governo coloque. Tampouco a questão de confiança. Ou seja, a tributação ela aumenta hoje, aumenta amanhã, daqui a pouco nós não temos o quê? O espectro mínimo de segurança jurídica. E eu coloco aqui um ponto de atenção a vocês. Outro. O direito hoje ele sofre uma crise. O direito no geral. A professora Annelisa colocou bem. Nós temos um problema de dogmática. Ou seja, não se há mais uma observância de princípios e regras que são postas para o seu atendimento. Cada qual que julga ou cada qual que aplica a norma, aplica o seu mero deleite. E vocês vão enfrentar um mercado desse tipo. Vocês cursam uma instituição de ponta no país. Portanto, são privilegiados. O nome da instituição e o direito, ele é, e não adianta dizer que não, porque ele é, o direito ele é elitista. E num primeiro momento ele o é, só que não se sustenta. O elitismo ele vai até a página 2. Porque muito se fala que se estuda muito na graduação. Vá por mim, você vai começar a estudar depois que você sair dela. Porque se os períodos eles se tornam hoje complexos, o profissional que quer se destacar no mercado, ele vai ser aquele profissional que simplesmente vai ter que ter a frequente dinâmica de estudo em sua vida, porque muitas vezes tudo aquilo que você estudou na graduação vai ser alterado, inclusive na questão tributária. Todos vocês têm talentos. Naturalmente, como a vida é, uns mais, outros menos. Se você é uma pessoa talentosa e você tem uma oportunidade, se você se dedicar, o céu é o limite. Se você é uma pessoa que não tem tanto talento, mas lhe dão uma oportunidade, ou você a constrói, se você se dedicar, o céu também é o limite. O que não pode faltar para as duas classes de pessoas é dedicação. Troquem artigos indefinidos da sua vida no direito por artigos definidos. Não seja mais um aluno ou uma aluna, seja o aluno, a aluna. Não seja um advogado, seja o advogado. Não seja mais uma juíza, seja a juíza. E se eventualmente você está fazendo o curso de direito porque você teve mais empurrão do que necessariamente vocação, pelo menos observe que alguém aposta os sonhos em vocês. Sejam professores, sejam familiares, sejam amigos, mas as pessoas querem que vocês tenham um grande sucesso no desenvolvimento do campo profissional de cada qual de vocês. E eu tenho absoluta certeza de que, se dedicarem, serão definitivamente brilhantes e terão um grande sucesso. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a presença, e me coloco à disposição de todos. Obrigado. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.